Bom dia, queridos, você que está aqui, você que está nos assistindo, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? A semana foi boa, graças a Deus, amém? Apesar das lutas, sabemos que Deus, Ele tem nos abençoado assim de uma maneira maravilhosa, de uma maneira esplêndida. E, queridos, nós temos aprendido, né, muitas coisas boas, né, aqui, através deste púlpito. E esse mês, como nós temos falado, como o pastor Teco falou, nós estamos trabalhando a questão das primícias. E eu não estava aqui, mas nós sei que a igreja foi desafiada a um retorno, né, já na palavra. Não é verdade? O retorno à palavra, porque quando nós falamos de primícias, nós não estamos trazendo algo novo, mas nós estamos relembrando um princípio que Deus estabeleceu. Não foi pastor, não foi homem nenhum, mas Deus estabeleceu. E eu lembro também que a Jana falou também sobre nós resgatarmos, né? Algo muito espiritual que às vezes a gente vai deixando de lado, que é o jejum. Não é verdade, queridos? E se nós olharmos para a palavra, eu vejo um Deus tão gracioso, mas tão gracioso, que Ele levanta os seus profetas para trazer à memória do povo aquilo que traz esperança, porque com o passar dos anos, nós vamos nos distanciando daquilo que é importante, daquilo que é primordial para as nossas vidas. E no domingo, o pastor Aquiles, ele deixou para nós assim grandes desafios. Eu quero só lembrar com vocês, porque eu sempre pergunto assim aos irmãos de uma maneira assim bem intencional e graciosa, assim, e aí, melhorou? Mas pastor, eu não estava doente. Eu não falei que você estava doente, eu perguntei se você melhorou. Porque nós temos que melhorar a cada dia, queridos, nós temos que nos aprimorar a cada dia. A beleza de Cristo tem que brilhar em nós a cada dia. Não é verdade? Que tudo que nós venhamos a fazer, seja por palavras, ou seja por ações, façamos para a glória do nosso Rei, do nosso Cristo. Nós somos testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus nessa nação. Nós somos testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus no nosso local de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, da universidade, onde o Senhor nos colocar. A perspectiva de Deus é que nós venhamos a brilhar a sua glória, queridos. E isso é fundamental. E por isso eu sempre falo, nós temos melhorado. É um desafio, que não é uma cobrança, mas é um desafio a cada dia. E domingo passado eu lembro que o pastor Aquiles deixou para nós 12 apontamentos. Eu quero relembrar rapidamente e deixar aquele desafio, né? De uma análise pessoal e de um ajuste pessoal diante da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. E o apóstolo Tiago, ele fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas acima de tudo que praticantes. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele lá em Mateus, no capítulo 7, quando ele encerra aquele famoso sermão da montanha, né? Então Jesus, ele fala o seguinte, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, queridos, o que a nossa intenção como pastor é despertar você, mostrar você algo importante, algo primordial para a tua vida, mas a decisão cabe a cada um, não é verdade? E eu quero dizer para você que ainda há tempo, hein? Ainda dá tempo para um ajuste, ainda dá tempo para um propósito de jejum, ainda dá tempo para o retorno da palavra, ainda dá tempo para uma vida de consagração, ainda dá tempo para uma vida de oração, ainda dá tempo, graças a Deus. E fica aqui então um desafio, né?
quando o pastor Aquiles, então, ele deixou para nós o desafio: tenha uma tenda de encontro. Eu não sei se você já fez a tua tenda de encontro, o teu lugar secreto, o teu quarto de guerra, onde ali você se dobra diante do Senhor, onde ali você procura o Senhor, onde ali você abre o seu coração diante do Senhor, né? E ele deixou um outro desafio: não se esqueça que somos servos. E por nós sermos servos, ele alerta: permaneça no altar, olhe para cima, né? Olhe para cima, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para cima, humilhe-se, reconheça quem você é e reconheça quem Deus é. É muito importante. E a disposição em ouvir os céus. E nós podemos acrescentar aqui, com a permissão do pastor Aquiles, né? Ouça os céus e obedeça os céus. Ouça os céus e obedeça, né? Tire as sandálias. Reconheça realmente que você está diante de Deus. Creia no impossível. É realmente aquilo que nós estamos vivendo hoje, esperando o impossível, e para que nós venhamos a experimentar isso, Deus ele requer de nós uma obediência radical, e tem que ser radical, porque meia obediência não é obediência, tá bom, queridos? Eu obedeci até certo ponto, e daqui eu parei, não. A obediência, ela é radical. Honre ao Senhor com seus recursos, não se distraia, caminhe em comunidade. É muito bom, né? É melhor serem 12 do que um só. Interessante que Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele estava enviando de 2 em 2, não é verdade? Porque se um fraquejasse, o outro segura, enquanto um estava pregando, o outro estava intercedendo. Era assim que Jesus... Então, nós precisamos uns dos outros, né? Como foi falado, você tem um dom, esse dom, ele foi dado por Deus para quê? Para ser bênção, querido. E nós, quando nos reunimos para glorificarmos o nome do nosso Deus e abençoarmos os nossos irmãos, ou seja, exercendo os dons que o Senhor Jesus nos concedeu. E Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele fala sobre esses dons, né? Se tem o dom de ensino, ensine. Se tem o dom de exortação, exorte. Se tem o dom de contribuição, contribua. Mas tudo isso visando o quê? Visando a unidade do corpo para a glória do nosso Cristo. Não é verdade? Então, eu preciso de você, queridos. Eu preciso de você. Eu sei que nós precisamos um dos outros. Amados, e nessa caminhada, né, dessa palavra de primícias, né? Então, nós vamos falar hoje, continuando nessa visão, primícias, finalidade e consequências. Porque tudo tem uma consequência, queridos. Agora nós precisamos entender qual é a finalidade desse ensino das primícias. Porque na realidade, quando a gente fala de primícias, fala de dízimo, fala de contribuição, de ofertas, muitas vezes gera uma crise de fé em nós, como, né, daquela. Eu quero falar para você, querido, que Deus não precisa da nossa oferta, Deus não precisa das primícias, Deus não precisa dos nossos dízimos, mas nós precisamos da bênção de Deus. E quando nós primiciamos, e quando nós dizimamos, e quando nós ofertamos, nós não estamos negociando com Deus. Esse não é o princípio, queridos. Não é, eu vou dar porque Deus vai me dar mais ainda. Esse não é o propósito. Por isso nós precisamos entender qual é o propósito de primícias.
para que nós não venhamos a fazer algo de uma maneira errada, de uma maneira com a intenção completamente equivocada, mas nós devemos estar voltados para aquilo que a palavra ensina, para que nós venhamos a fazer da maneira correta. Porque o que Deus quer, a palavra nos ensina, o que Deus busca, e Deus falou isso para com a mulher samaritana, Deus não busca adoração, mas Deus procura os adoradores. É diferente, que o adore em espírito e em verdade. Como o pastor Teco falou, Deus quer você, queridos. Deus quer o teu coração, Deus quer o meu coração. E uma coisa muito interessante que nós precisamos entender nessa palavra, né? E quando nós falamos de primícias, eu sei que nós podemos, você já sabe até as definições de primícias, né? Primícias está relacionada ao primeiro fruto, né? A primeira colheita, o primeiro fruto, o primeiro que nasce do rebanho, né? O primeiro animalzinho que nasce do rebanho, primeira produção, mas está relacionada também a sentimentos, está relacionado, eu entendo primícias, eu posso dizer que as primícias estão relacionadas a prioridades da vida. O que é prioridade para você? E vamos ler aqui alguns textos aqui, querido. O primeiro texto está lá em Provérbios, é um texto que você conhece bem. Está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e 10. É um texto bastante conhecido. Provérbios, estou lendo na NVI, né? Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, eu já li esse texto no nosso primeiro encontro aqui na sexta-feira, quando nós fizemos sobre primícias, para nós estarmos orando, que diz o seguinte: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui o escritor está dizendo, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Não é entregar por entregar, não é dar por dar, mas é o princípio, primícias, eu posso dizer que primícias é o princípio da honra a Deus. Honra a Deus. E quando nós falamos em honra, e o que é a honrar? A honrar é uma atitude de o quê? De distinção. Você destaca aquela pessoa, ou seja, diante de tantas pessoas boas que te cercam, você olha para aquela e fala, essa realmente é especial, essa é a melhor que eu tenho, é aquele que eu tenho um grande relacionamento, aquele que eu tenho um amor tremendo. E Deus, Ele busca esta honra, não porque Ele precise de honra, mas na honra, quando nós honramos a Deus, quando nós priorizamos Deus, quando nós destacamos Deus nas nossas vidas, nós vamos destacá-lo em tudo que nós fizermos. Sabia disso, queridos? Se Deus é a pessoa mais importante para nós, quando nós pensamos ou quando nós estabelecemos qualquer projeto de vida, nós vamos pensar primeiramente, isso glorifica a Deus ou não? Essa minha escolha vai honrar a Deus ou não? Essa minha atitude vai honrar a Deus ou não? Porque nós temos esse propósito de honrar, de distinguir, de destacar Deus em nossas vidas. E continuando lendo aqui o versículo 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Por isso eu falo que primícias, né? Dessa questão qual é a finalidade? É honrar. E qual a consequência? Nós vamos ver as consequências
quando nós verdadeiramente honramos a Deus. Eu gostaria de ir para um outro texto, um texto que vocês conhecem também, um texto bastante conhecido, que está lá em Levítico, um texto de Levítico, no capítulo 23, no versículo 9, olha só, queridos, Levítico 9, 11, e o versículo, de 9 a 11, e o versículo 14. Olha só a orientação de Deus, o ensino de Deus para o povo de Israel, através do profeta Moisés. Disse o Senhor a Moisés, guarda isso, queridos, disse o Senhor a Moisés, não foi Moisés que disse, quem disse foi o Senhor, tá bom, queridos? Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Então, com o que Deus está ensinando? Quando o povo ainda não havia entrado na terra, conquistado a terra que o Senhor havia prometido, tá? Então, Deus já estava alertando, olha, quando vocês entrarem, quando vocês colherem, preparem, separem, não é? a primeira colheita, e leve ao sacerdote, e ele o moverá no ritual sagrado, no dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado, amados? É o domingo. Como o Teco falou na sexta-feira, o André fez a menção da primícia de Jesus Cristo como primícia. E Jesus Cristo como nossa primícia, Ele ressuscitou no domingo. Tudo isso aqui estava apontando para Jesus, querido. Não era algo vazio, mas apontava para o nosso libertador, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso deveria ser feito de uma maneira ordenada. E no versículo 14, olha só. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem esta oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Então, o que Deus está falando sobre a primícia? Olha, vocês quando entrarem na terra, quando começarem a semear, quando forem colher, pensem em mim. Pensem, separem o primeiro e leve. Não coma nada, não faça nada, sem antes entregar as primícias. Em sinal de honra. Porque se a entrega não for uma entrega com a visão da honra, Deus não quer nem saber. Deus não vai. Se eu vou entregar depois que eu me satisfiz, eu usufruí, Deus falou, então eu não sou o primeiro. Então, deixa aí, deixa quieto. E o outro texto que eu quero ver com vocês, queridos, para que a gente possa entender essa questão da primícias, como a finalidade da primícias e as consequências, né? As consequências que geram quando nós primiciamos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 26, um texto que vocês conhecem bem também. Deuteronômio, capítulo 26. Olha só, diz aqui o texto: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse,
e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu, e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham-no na cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Amados, quando nós lemos esse texto, o texto de Levítico, o texto de Provérbios, e quando o escritor de Provérbios fala para que nós viemos a honrar o Senhor, ou seja, a destacar o Senhor, a priorizar o Senhor, nós precisamos olhar para um lado prático. Mas como eu vou fazer isso, Senhor? Como eu vou fazer isso? E a Bíblia, ela nos ensina, esse texto aqui, ela nos exorta. E ela aponta para nós como nós devemos viver a prática, que atitudes nós devemos fazer, que escolhas nós precisamos fazer, que atitudes tomar, com relação a tudo isso que nós estamos falando. Como eu posso honrar a Deus? Primeiro, como nós falamos, priorizando a Deus, ou seja, reconhecendo que Deus, Ele precisa tomar o primeiro lugar da tua vida. Eu não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou fazer nenhuma escolha, sem antes consultar o meu Deus, sem antes entender que aquilo vai glorificar o meu Deus. Aquilo pode ser bom para mim, aquilo pode abrir uma porta excelente, mas eu tenho que parar. Senhor, eu vou te glorificar, eu vou te honrar, essa porta verdadeiramente vem do Senhor. Se eu seguir por esse caminho, tu vai ser honrado, meu Cristo, o Senhor vai ser reconhecido. Isso é priorizar, queridos. Não, isso é bom para mim, esse projeto é excelente, eu vou pegar. Não, queridos, não façam isso. Honrar a Deus é consultar a Deus em todas as suas decisões. Não confie na sua inteligência, não confie na sua experiência, na sua expertise. Mas isso aqui eu já vi, isso aqui se faz assim. Não, pare. A Bíblia narra uma experiência tremenda de Josué,
quando estava conquistando a terra, quando estava conquistando ali Jericó, conquistou Jericó, teve um problema em Ai, conquistou Ai, aí veio os gibeonitas, falou assim, olha, nós vamos armar para esse homem, nós não vamos conseguir vencer Israel. Nós vamos nos apresentar com roupas velhas, com pão, com toda uma alimentação já vencida, e vamos falar, nós viemos de longe, porque ouvimos falar da tua fama, ouvimos falar do teu Deus, eu sei que você é um homem de Deus, olha, Deus está protegendo vocês, vamos fazer uma aliança. Josué e a liderança olhou para toda aquela aparência e falou, realmente eles vieram de longe, vamos fazer uma aliança com eles? Vamos fazer sim. E diz o texto, que Josué e a liderança não consultou ao Senhor. E quando eles viram a próxima cidade que eles iriam conquistar, seria a cidade dos gibeonitas. Agora nós não podemos fazer. Nós fizemos uma aliança. Então, amados, não se precipite em tomar decisões. Priorize Deus, consulte a Deus, ouça os céus, esteja aberto para a revelação de Deus, para que todas as suas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. Isso é honrar a Deus. Eu não faço nada sem antes ouvir a Deus. Jesus, certa vez, ele foi confrontado pelos doutores da lei. Esse texto está lá em Mateus 22, né? Quando os fariseus, eles viram que Jesus já tinha dado uma lição aos saduceus, né? E eles querendo encontrar alguma falha para acusar Jesus, e chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, qual é o grande mandamento? E o que Jesus respondeu? Que está lá em Mateus 22. Mateus 22. Jesus, então, ele falou para os fariseus, ele fala para nós, lá no capítulo 22, no versículo 36, quando os fariseus chegam e perguntam ao Senhor Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, ele responde de uma maneira tremenda. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e nós podemos acrescentar sem pecar, com todos os teus recursos. Ame ao Senhor. Este é o primeiro e maior mandamento, ou seja, Deus, ele tem que ser prioridade em nossas vidas, e nós jamais vamos primiciar, se nós não tivermos esse entendimento, de que Deus é a pessoa mais importante em nossas vidas, que Jesus é a pessoa mais importante em nossas vidas. Porque quando eu me relaciono com Jesus como prioridade, eu vou me relacionar com o meu irmão de uma maneira correta, de uma maneira amorosa, eu vou me relacionar com a minha esposa de uma maneira amorosa, honrosa. Sabe por quê? Porque Cristo vai me dar todo esse embasamento para que eu venha me relacionar com o meu irmão. E quando eu me relacionar com o meu irmão, com o meu próximo, eu estou voltado para o meu Cristo. Porque a palavra me diz, Jesus me ensinou, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Orai por aqueles que vos perseguem. Eu só posso fazer isso quando Jesus for Senhor da minha vida.
Eu só vou entender essa questão da primícia quando Jesus realmente for Senhor da minha vida, porque se Jesus não for o Senhor da minha vida, não for prioridade da minha vida, queridos, eu vou lutar com as minhas forças para primiciar, eu vou lutar com as minhas forças para dizimar, eu vou lá, meu Deus, eu vou lá como uma coisa pesada, como se algo estivesse me prendendo, mas quando eu priorizo Cristo no meu coração, eu vou com a maior satisfação. Sabe por quê? Porque eu vou reconhecer, como o texto lá de Deuteronômio, né? Porque aqui Moisés está falando, querido, lá para uma outra geração. Lá em Levítico, Moisés estava falando para aquela geração que saiu do Egito, que viram os milagres, o mar se abriu, aquela geração que chegou e espiou a terra, que viu a terra, mas trouxe um relatório que manchou a imagem de Deus. A terra é boa, mas tem gigante, tem problema, tem dificuldades. Aquela geração que não creu, morre lá no deserto. Agora vem uma nova geração, e Moisés está ensinando novamente o princípio das primícias para essa nova geração. E por isso nós estamos relembrando a vocês, igreja, o princípio de primiciar, de honrar a Deus, de colocar Deus como prioridade. E aqui o texto, então, ele fala de priorizar. E quando nós priorizamos, nós reconhecemos quem nós somos e quem é Deus. Aqui o texto, eu quero chamar a atenção de vocês. Moisés, a primeira coisa que ele chama a atenção do povo, aqui em Deuteronômio 26, quando vocês estiverem entrado na terra que o Senhor teu Deus lhes dá. O Senhor teu Deus lhes dá. Amados, no quesito dar, Deus, ele está muito à frente de nós. Deus, quando ele fala da honra, ele fala das primícias, Deus não nos deu qualquer coisa, Deus não nos dá qualquer coisa, Deus nos dá sempre o melhor, igreja. João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu quem? Quem ele deu? O seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele mesmo, providenciou o nosso resgate. Ele mesmo, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. E Ele nos ama. E quando nós reconhecemos de que Deus é a fonte da nossa bênção, queridos, quando nós reconhecemos que quando eu reconheço que se eu alcancei foi porque Deus abençoou, se eu fui promovido porque Deus me abençoou, não foi apenas o meu currículo, não foi apenas a minha capacitação, mas a mão de Deus estava regendo a minha vida, e nós vemos isso na palavra, Deus regendo os corações, e Deus colocando os seus ungidos, os seus filhos como cabeça. Vocês lembram da história? Aqui, o texto está falando que o israelita deveria reconhecer quem eles eram, em que situação eles estavam. Não é verdade? Reconhecer não apenas de que Deus é o provedor, mas que Deus é o nosso resgatador, queridos. Então o povo lembrava todas as vezes que levava as primícias ao sacerdote, o povo trazia a memória, e olha,
Meu pai era um arameu, era errante, morava em tendas. Nós fomos morar no Egito, poucas pessoas. Deus nos abençoou. Nós crescemos como uma grande nação. O Egito nos oprimiu. Fomos escravos, construindo cidades, fazendo tijolos. Nós éramos oprimidos, estávamos sofrendo. Clamamos a Deus, Deus com mão poderosa, Deus com mão forte, nos resgatou, nos tirou lá do Egito de uma maneira surpreendente, de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa, e nos traz a essa terra, e Deus nos dará essa terra em cumprimento à promessa, em cumprimento à aliança com os nossos antepassados. Deus é fiel. E o povo, ao trazer as primícias, ele reconhecia a provisão de Deus, reconhecia que Deus era o libertador, reconhecia a fidelidade de Deus. Deus falou, ele vai cumprir. E aquela pequena família sai de lá, do Egito, uma grande nação, para agora ocupar a terra que Deus tinha preparado para eles. E Deus falou, tenha a memória isso, ao trazer a primícia, resgate a memória, resgate a história, que se vocês chegaram aqui, foi porque eu te abençoei. Um coração grato é um coração que honra a Deus. Um coração grato é um coração que honra a Deus. Mais ainda, então nós vimos que primícia é priorizar a Deus, é reconhecer a provisão que Deus, reconhecer que Deus é o nosso remidor, é o nosso resgatador, reconhecer a fidelidade de Deus, e mais ainda, queridos, como diz aqui o texto de Deuteronômio 26, do versículo 10, olha só, o que diz aqui no versículo 10, né? E agora, trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponho-no na cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curve-se perante Ele. Sabe o que é isso, queridos? É adoração. Adoração. Né? O pastor Aquiles falou isso no domingo passado, sobre a adoração. Nós precisamos adorar. E nós só adoramos aquele que nós reconhecemos que é superior a nós. Se nós temos essa visão da grandeza de Deus, da soberania de Deus, e nós temos essa visão de que Ele é único para nós, nós não entregamos por entregar, mas nós o entregamos em adoração. Adoração. Amados, o que a Bíblia nos ensina, como eu já falei, Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Você pode chegar ritualmente certo, religiosamente certo, se dobrando ali e entregando ao Senhor. E como Deus falou através do profeta Isaías, esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe de mim. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus ele te aceita. Deus não rejeita a oferta, Deus rejeita o ofertante. Se nós estamos fazendo com a intenção errada, com a motivação errada, não faça. Por favor, não faça. Fique. Mas venhamos a fazer a coisa certa com a motivação certa. É isso que Deus busca. Quando lá no Gênesis, todos esses princípios da primícia não é algo que foi estabelecido, foi sistematizado com o povo de Israel.
Mas as primícias antecedem a história de Israel. A primícia, nós vamos lá para o início da criação, quando lá no Éden, né? Quando lá na criação, lá no início, quando Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Caim trouxe, passado algum tempo, ele trouxe o fruto da sua colheita. Fruto dos seus trabalhos, não é verdade? Caim era agricultor, Abel era pastor. Então cada um trouxe da sua produção, daquilo que ele fazia. Mas só que diz o texto que passou algum tempo, eu entendo que Caim foi deixando passar, e aproveitou e viveu a vida. Eu acho que eu vou trazer aqui uns frutos aqui a Deus, e trouxe. Mas Abel, ele trouxe das primícias, foi o primeiro. Está aqui, Senhor, é o primeiro. Eu estou te consagrando. E diz o texto que Deus se agradou de Abel e não de Caim. Não diz o texto que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas o coração de Caim estava distorcido, queridos. Tanto que Deus o alertou com relação a isso. Então, amados, vamos fazer a coisa certa, da maneira certa, com a motivação certa. E a motivação das primícias é honrar a Deus. E mais ainda. Então, quando nós primiciamos, nós honramos a Deus, priorizando Deus, reconhecendo de que Deus é o nosso provedor, é o nosso resgatador, e que Deus é fiel, e em adoração nós fazemos isso. E aqui tem algo especial para nós, no versículo 11. Vocês, os levitas, os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Alegria. O Teco falou disso, né? Deus ele ama quem dá com alegria, queridos. É uma alegria, é uma oportunidade que Deus dá para você, para mim, a dizimarmos, a ofertarmos, a nos envolvermos com esse ministério, porque nós visamos a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Nós não visamos nada além, nós não queremos destacar nome de homens, nome de ministérios, não, queremos que o nosso Deus seja glorificado, seja engrandecido aqui no AU, através da IECOM, através do Instituto MOVE, através do Doe Amor. Queremos que o nome de Jesus seja honrado, seja glorificado. Amado, Deus não nos pede nada sem antes que Ele nos dê. Ele deu a terra ao povo de Israel e falou: olha, quando vocês colherem a primeira colheita, separe. Quando nascer os primeiros do rebanho, separe, consagre a mim. Isso é primícia, é honra. E fazer isso com alegria, não com peso no coração, mas com alegria. E alegria é fruto do Espírito, sabia, queridos? Alegria é fruto do Espírito. Nós só podemos sermos primiciadores dentro desse propósito, dentro dessa visão, e termos alegria quando o Espírito Santo controlar a nossa vida. Por isso Paulo ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Ou seja, querido, tudo é uma consequência do meu relacionamento com Deus. Então eu busco essa palavra com que frequência? Domingo eu leio a palavra, domingo eu ouço a palavra, é assim? Não. Que eu tenha prazer. Deus falou para Josué: medita nessa lei de dia e de noite, para que te vá bem, para que tu possa prosperar, para que onde pisar a planta dos teus pés, será dado.
se essa é a palavra de Deus, qual é a busca que eu tenho dessa palavra, de ler, de meditar, de não apenas ler e meditar, mas ajustar a minha vida àquilo que a palavra está requerendo, queridos. O relacionamento com Deus é eu ouvir os céus e eu ajustar a minha vida, porque Deus é perfeito. Essa palavra é santa e quem tem que se ajustar sou eu. E não a palavra, mas eu. Aí eu já vou olhar para a palavra e vou começar a pensar como eu tenho sido como pai, como marido, como profissional. Opa, eu estou primiciando a Deus, estou honrando a Deus em tudo aquilo que eu estou fazendo? Ou estou fazendo de qualquer maneira? Então, amados, o princípio, a finalidade das primícias é honrar a Deus com os primeiros frutos, os primeiros sentimentos, tudo, ou seja, Deus ele vai ser o número 1 da minha vida. Eu vou priorizar Deus, eu reconheço de que Deus é o meu provedor, de que Deus é o meu resgatador, de que Deus é fiel, e eu o adoro, porque não tenho nenhum outro Deus. E quando a Bíblia fala, honre ao Senhor, honre ao Senhor com a tua renda, com o teu melhor. Isso é uma crise que nós vivemos, que quando vai mexer no nosso bolso, a gente fica uma crise, é complicado para o ser humano. E a palavra diz assim, olha, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro nos céus. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu tesouro é Cristo, o meu coração estará em Cristo. Lá em Mateus 6,33, Jesus fala assim, nos ensina algo importante, é um texto que você conhece também, que diz assim para nós, queridos, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está aqui o segredo. Eu busco a Deus em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas, e eu descanso nisso. Eu descanso na fidelidade desse Deus, e eu honro a cada dia. Mas nós falamos, essas são a finalidade, honrar a Deus. Agora, quais são as consequências quando eu honro a Deus? Eu honro a Deus porque eu amo acima de todas as coisas, e quem ama prioriza, queridos. Quem ama prioriza. Não tem esse negócio de, eu amo e não trata com honra, não trata com carinho, não trata com respeito, não prioriza, Quem ama é assim. Eu imagino o Teco e a Kelly vão sair, vão no shopping, olha assim, olha essa camisa para o João, vai ficar, É assim comigo e com a Mira, quando a gente sai. Antes eram os filhos, agora são os netinhos. Olha aqui, olha que coisa, vamos ver. Porque ama, queridos. Quem ama prioriza. Que o teu despertar seja voltado para Jesus, honrar a Jesus e agradecer a Jesus. Que as primeiras horas do teu dia, busque ao Senhor, queridos, busque ao Senhor. Sabe por quê? Porque você vai precisar da orientação de Deus para o seu dia. Você tem que buscar nas primeiras horas. Não é no fim do dia. No fim do dia, você vai glorificar ao Senhor pelaquele dia. Mas quando você acordar, que você se levante e busque ao Senhor. Busque ouvir os céus. Senhor, eu tenho uma agenda para hoje,
mas eu submeto essa agenda ao Senhor. Aí você vai viver menos estressado. Agora, as consequências, queridos. Lá em Provérbios, né, no capítulo 10, versículo 10 do texto que nós lemos, né, eu vou voltar ao versículo 9. Honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Eu quero falar para você que não é porque você deu, não é porque você entregou, mas é porque você honrou através da entrega. É diferente, tá bom, queridos? É completamente diferente. Amados, que nessa visão das primícias, Deus seja o primeiro a ocupar as nossas vidas. Que nós venhamos a restaurar algo que muitas vezes nós temos esquecido, que é o retorno a essa palavra. Não apenas a leitura simples e metódica da palavra, mas ouvir Deus falando contigo através dessa palavra. E para que você possa ouvir Deus, você precisa fazer silêncio no teu coração. Porque muitas vozes, quando você acorda, já tem muitas vozes falando. Que você aprenda a silenciar essas vozes e ouvir Deus. Priorize, honre, reconheça Deus, reconheça Jesus na tua vida. Honre com tudo, com a tua renda, com o teu tempo, com a sua consagração ao Senhor. Honre a Deus e você desfrutará do melhor dessa terra. Amém? Primícias é honrar a Deus acima de tudo. E as consequências nós vamos colher. E quando eu falo em colher, a colheita é abundante, viu, queridos? A colheita é abundante, é transbordante, porque o nosso Deus não está limitado a nada. Deus chamou um homem e uma mulher, um casal, e fez deste casal uma grande nação. E esta nação serve de exemplo para todos nós. E desta nação veio o nosso Salvador, o nosso libertador. Então, amados, pense, medite em tudo que foi falado esses domingos sobre primícias, sobre honra, sobre consagração, sobre conserto, retorno à palavra. O altar de adoração precisa ser restaurado. O altar a tenda de encontro, aquele tempo especial com Deus. Não se distraia, descanse no Senhor e nós vamos ver o impossível de Deus nesta nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Que teu Santo Espírito esteja escrevendo em nossos corações, ó Deus, todos esses princípios. Que o Senhor esteja nos ajudando a vencer as nossas limitações, ó Pai. Que nós venhamos a discernir, ó Deus, a tua voz, o teu querer, a tua vontade,
e que nós venhamos, ó Pai, a viver esses princípios, te honrar acima de todos, acima de tudo, te consagrar, ó Deus, ao Senhor as nossas primícias, a nossa vida, o nosso coração, o nosso ganho, a nossa família, o nosso casamento, a nossa descendência ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja gerando em nós a santidade do nosso Cristo, e que onde nós formos, nós sejamos reconhecidos como homens e mulheres do Senhor. Ajuda-nos, Pai, que a Tua graça, que a Tua bondade seja sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre todos os meus irmãos, sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não tem mais